A maior parte da história da Terra foi descoberta por meio de pesquisas através do que chamamos de registro fóssil. Fósseis são restos ou vestígios de animais e vegetais preservados em rochas. Considera-se fóssil aquele ser vivo que viveu há mais de 11.000 anos, ou seja, antes do Holoceno, que é a época geológica atual. Restos ou evidências antigas, mas com menos de 11.000 anos, são classificados como subfósseis. Através dessas pesquisas, os cientistas conseguiram reunir dados e juntar as peças da árvore evolutiva, bem como a evolução do nosso próprio planeta. Algumas espécies têm ancestrais cujos fósseis datam de centenas de milhões de anos. E estão entre nós até hoje. Além disso, quase todas essas espécies são conhecidas como fósseis vivos, pois mantiveram características biológicas de suas formas originais. E agora, descobriremos juntos quais são as 10 espécies mais antigas do mundo, conhecidas por fósseis vivos. E iniciamos nossa lista de fósseis vivos com a Equisetum. Comumente chamado de cavalinha, é o único membro sobrevivente, ou classe de plantas chamadas Equisitopsida. Essas plantas têm mais de 300 milhões de anos, e formaram a maior parte do subbosque das florestas do final da Era Paleozoica, compreendida entre 570 e 245 milhões de anos. Cavalinhas ancestrais dominaram a Terra por mais de 100 milhões de anos, e podiam crescer até 30 metros. As cavalinhas de hoje são muito menores, mas ainda se reproduzem espalhando esporos em vez de sementes, como seus ancestrais. Em vários lugares do mundo, as cavalinhas são consideradas ervas daninhas e pragas de plantas indesejadas. No entanto, são amplamente utilizados por diversas culturas como alimento, polidor de madeira e remédio. Nosso nono colocado é o peixe selacanto. Até que um espécime vivo fosse descoberto em 1938, pensava-se que o selacanto havia sido extinto há cerca de 65 milhões de anos, junto com os dinossauros. Os cientistas acreditam que este peixe misterioso representa um passo inicial na evolução dos peixes para animais terrestres de 4 patas. Os selacantos podem medir até 180 centímetros, pesar até 80 quilos, e costumam ser de cor azul ou cinza azulada. Mas a característica que mais chama atenção são a presença de 4 barbatanas que parecem pernas, que se estendem para longo de seu corpo. Essas barbatanas também se movem em um padrão alternado, semelhante a outros animais de 4 patas, como um cachorro caminhando. Eles também têm uma articulação no crânio que lhes permite abrir a boca o suficiente para acomodar presas maiores, e escamas grossas que não existem em nenhum outro peixe vivo conhecido. Nosso oitavo lugar é o tubarão-elefante, que apesar do nome, não é um tubarão, mas um tipo de peixe cartilaginoso. Pertence a um grupo de peixes chamado peixe-rato, que divergiu dos tubarões há cerca de 400 milhões de anos. Acredita-se que eles sejam uma das espécies de vertebrados mais antigas conhecidas. Pesquisadores sequenciaram o genoma do tubarão-elefante e descobriram que ele é único, e bem diferente dos genomas de outros vertebrados vivos. Eles esperam que as informações obtidas com o estudo do genoma forneçam informações sobre a evolução dos esqueletos ósseos. Os cientistas dizem que ele mudou muito pouco em relação aos seus ancestrais, tornando-o o vertebrado de evolução mais lenta conhecido. O peixe é de cor prateada, manchas escuras e variáveis nos flancos. Quando os machos atingem a maturidade, medem cerca de 50 centímetros, e fêmeas 70 centímetros, e o comprimento máximo da cabeça-cauda é de 1,5 metros. Nosso próximo da lista é provavelmente o mais famoso, o caranguejo ferradura. Essas criaturas de aparência alienígena são quase idênticas aos seus ancestrais, encontrados nos registros fósseis. Em 2008, os pesquisadores encontraram fósseis de caranguejo ferradura de 445 milhões de anos, cerca de 100 milhões de anos mais velhos do que qualquer outro fóssil de caranguejo ferradura já descoberto. Infelizmente, eles enfrentam muitas ameaças do desenvolvimento humano. Todo ano, as empresas farmacêuticas capturam 500 mil deles,
recolhem seu sangue azul, que possui propriedades incríveis, e devolvem-nos ao oceano. Porém, entre 10 e 15% desses caranguejos colhidos acabam morrendo. Essa prática, combinada com a captura excessiva de caranguejos para isca de pesca, causou um declínio nessa espécie nas últimas décadas. Apesar do nome, esses crustáceos estão mais relacionados às aranhas e aos escorpiões do que aos caranguejos. Os náutilos são facilmente reconhecíveis por suas conchas em espiral. Os náutilos modernos não evoluíram muito desde seus ancestrais, os nautiloides. Através do registro fóssil, mais de 2.500 espécies de nautiloides foram descobertas, mas apenas 6 espécies ainda existem hoje. Ele é um molusco marinho com muitos tentáculos, parecido com o polvo e a lula. A concha não serve apenas como proteção, ela tem vários compartimentos vazios que podem ser preenchidos com água, para fazer o animal afundar, ou ar, para flutuar. Eles são os cefalópodes de vida mais longa, com uma vida útil de 15 a 20 anos. Embora os náutilos ainda não estejam perto da extinção, todos eles são protegidos pelo apêndice segundo da CITES, o que significa que podem ser extintos se não forem aplicadas regulamentações rígidas sobre sua comercialização. Atualmente, eles são capturados em excesso por suas conchas, que contêm madrepérola, por sua carne, e para uso em aquários. Os onicóforos, comumente conhecidos como vermes aveludados, são animais semelhantes a vermes, porém com textura de veludo, daí o apelido. Eles são animais antigos, intimamente relacionados aos artrópodes, como milípedes e centopeias. Ao contrário dos artrópodes, os vermes aveludados não têm um exoesqueleto rígido, e sua pele aveludada é repelente à água. Além de sua textura única, os vermes aveludados são conhecidos por terem muitas patas curtas, entre 13 e 43 pares, todos com garras em forma de gancho. Registros fósseis de lobopodianos que datam do período Cambriano, entre 542 e 488 milhões de anos atrás, têm uma grande semelhança com os modernos vermes terrestres aveludados. Como eles têm corpos moles que não fossilizam bem, não está claro quando seus ancestrais se mudaram para a Terra. Eles podem ter feito a transição cerca de 490 a 430 milhões de anos atrás. Chegamos ao nosso quarto colocado, as águas-vivas. Elas são animais com múltiplos órgãos mais antigos do mundo, e existem de alguma forma há pelo menos 500 milhões de anos. O mais antigo fóssil definitivo conhecido de água-viva data de 500 milhões de anos. A pesquisa sobre o fóssil foi lançada em 2007, e afirma que ele é 200 milhões de anos mais antigo que os fósseis encontrados anteriormente. Novos estudos de 2011 revelaram que as águas-vivas são mais complexas do que se pensava. Um biólogo marinho contestou a sabedoria convencional de que elas carecem de um sistema nervoso central. Ele disse que o sistema nervoso da água-viva pode não ser tão óbvio quanto em animais com um cérebro conectado a uma medula espinhal, mas é distinto à sua maneira. Estamos chegando à reta final. Embora pesquisas recentes sugiram que as águas-vivas de pente são mais antigas, acredita-se que as esponjas sejam o primeiro grupo a se ramificar na árvore evolucionária do ancestral comum de todos os animais. Ao contrário da maioria dos outros animais, os poríferos, também conhecidos popularmente como esponjas, são animais bastante simples, que vivem exclusivamente no ambiente aquático. Não possuem tecidos verdadeiros, logo também não possuem órgãos e sistemas. São imóveis e podem viver sozinhos ou em colônias. Apresentam o corpo repleto de poros, daí o nome poríferos. Os primeiros registros fósseis de esponjas datam de cerca de 580 milhões de anos. Acreditava-se que essas esponjas fósseis, bem preservadas, eram as mais antigas, até que um fóssil de 600 milhões de anos foi encontrado em 2015. A nova descoberta desafia o que os cientistas sabem atualmente sobre o momento da evolução do animal. E nosso segundo colocado é a água-viva de pente, ou carambola do mar. Até há alguns anos, as esponjas eram consideradas os primeiros animais da árvore evolutiva. No entanto,
Pesquisas mais recentes sugerem que as águas-vivas de pente são os verdadeiros primeiros animais, não as esponjas. Os cientistas sequenciaram o genoma da água-viva de pente mais antiga, a noz do mar, Nemiopsis leidi, e a compararam com várias outras espécies de águas-vivas de pente, para determinar que elas se separaram do ancestral comum do reino animal, antes das esponjas. O Instituto Nacional de Saúde, NIH, liderou esta pesquisa em águas-vivas de pente, para ajudar na pesquisa de animais como modelos para doenças humanas. Mais da metade dos genes de doenças conhecidos em humanos estão presentes em águas-vivas de pente. Independente de quem tenha surgido primeiro, entre águas-vivas de pente, águas-vivas e outros cnidários, eles deram um passo importante na história evolutiva. São os primeiros animais conhecidos a ter tecidos organizados, epiderme e gastroderme, e um sistema nervoso. Eles também são os primeiros animais conhecidos a nadar usando músculos em vez de flutuar nas ondas. Os ancestrais mais antigos das águas-vivas de pente modernas viveram pelo menos 500 milhões de anos atrás, podendo chegar a 700 milhões de anos. Isso torna as águas-vivas 3 vezes mais velhas que os primeiros dinossauros. E agora descobriremos qual é a espécie mais antiga do mundo. Aproveite e curta o vídeo, e caso não seja inscrito, se inscreva para não perder as novidades. E as cianobactérias são as espécies existentes mais antigas do mundo. Acredita-se que essas bactérias sejam a forma de vida conhecida mais antiga da Terra. Estromatólitos fossilizados, que são um tipo de rocha em camadas composta de tapetes microbianos de micro-organismos, datados de mais de 3,5 bilhões de anos atrás, contém evidências de atividade de cianobactérias. No entanto, esta evidência foi contestada, e a partir de 2010, a mais antiga evidência indiscutível de cianobactérias é de 2,1 bilhões de anos. As cianobactérias vivem em quase todos os habitats terrestres e aquáticos do mundo, incluindo oceanos, solo úmido, rochas do deserto que foram temporariamente molhadas, e até rochas da Antártica. Elas são conhecidas por sua cor verde azulada, especialmente as cianobactérias aquáticas, são extremamente importantes para o meio ambiente e para o homem, como transformar energia solar em química por meio da fotossíntese, apresentar valor econômico nos setores farmacêuticos e agrícola, fixar nitrogênio atmosférico, contribuindo para a fertilidade do solo. E essas são as espécies mais antigas do mundo. Espero que tenha gostado. Até mais!